Olá, eu sou a professora Isabel Alencar e nessa aula nós vamos falar sobre as relações de parentesco entre os filos animais. A gente tem que lembrar que os agrupamentos dos seres vivos são propostos de acordo com sua filogenia, ou seja, de acordo com sua história evolutiva. A história evolutiva é ilustrada em cladogramas, como esse da imagem, que ilustra as relações de parentesco entre os filos animais. Na verdade, ilustra uma hipótese de relação de parentesco, uma das possibilidades que indicaria como a diversificação dos filos animais aconteceu. Então, a gente vai ter nessa ilustração a informação na raiz da origem dos animais e o seu padrão de diversificação, sendo o filo porífera grupo irmão de todos os outros animais, permitindo um primeiro padrão de diversificação que dá origem ao filo dos Cnidaria, que é grupo irmão dos demais filos animais, que se diversifica mais algumas vezes, até que a gente consegue observar, por exemplo, que os cordados são grupo irmão dos equinodermos, que os artrópoda são grupo irmão dos nematóides, e aqui nós temos uma questão de desconhecimento de grau de parentesco. Então, não se sabe se Plateumintes é mais próximo de molusca ou anélida, nem se anélida é mais próximo de molusca. Então, a gente ilustra o desconhecimento dessa informação a partir dessa tricotomia, né? Mas um cladograma sempre vai representar uma hipótese de relação de parentesco, que representa como os grupos surgiram e, mais do que isso, pode ilustrar como as características se originaram para permitir que o padrão de diversificação dos filos acontecesse da forma com a qual a gente conhece. Então, a gente tem, né, nesse cladograma agora, as informações de como os táxons estão relacionados, mas também temos mapeados características que surgiram e que permitiram, então, a diversificação do reino animal. Inicialmente, nós vamos falar sobre a origem do reino, né, que é associada com a existência de um organismo flagelado colonial, que ao longo do tempo evolutivo adquiriu como características a multicelularidade e o desenvolvimento embrionário com formação de mórula e blástula, dando origem, então, a um organismo com essas características que já fazia parte do reino animal, ou o grupo Metazoa. Metazoa, Animalia e reino animal são sinônimos. Para a gente falar do reino animal e do seu surgimento, é interessante que a gente entenda melhor como que se deu a origem da multicelularidade, né? A gente falou que provavelmente o ancestral do reino animal era um organismo colonial com células flageladas, como esse aqui na ilustração, né? Essa hipótese ela é reforçada porque existem espécies do grupo de protozoários chamados coanoflagelados que são muito parecidos com esses indivíduos coloniais aqui ilustrados. Também existem no grupo dos coanoflagelados colônias que apresentam diferenciação celular, geralmente para produzir células gaméticas, ou seja, os gametas masculinos e femininos para reprodução. Então, a existência de organismos no grupo de protozoário nos permite inferir que isso possivelmente aconteceu para o surgimento do reino animal. Só que, além de diferenciar células para reprodução, há também o surgimento de diversos tipos de células que se especializam em alguma função, como, por exemplo, células para fazer a digestão celular, células para sustentação do corpo daquele organismo. Então, a especialização celular associada a formas celulares distintas no mesmo organismo permite o surgimento da multicelularidade. A multicelularidade desses organismos evidencia ideias contidas na teoria colonial para o surgimento dos animais, né? Nessa teoria, há exatamente essa indicação, um organismo colonial flagelado que passa por diversificação celular para reproduzir, passa a ter células diversas
com várias funções que aumentam a complexidade do organismo e permitem que esse organismo explore o ambiente de uma maneira completamente diferente até então. Associada a essas características, nós não podemos esquecer, né, que os animais são seres eucariontes, ou seja, apresentam células com núcleo, um núcleo que protege e envolve o material genético, são heterotróficos, ou seja, precisam adquirir o seu alimento, buscar o seu alimento para obter energia, e ainda parte da energia é armazenada em uma molécula um pouco mais estável que a glicose, que é o glicogênio. O glicogênio, então, é um polissacarídeo lá do grupo dos carboidratos que todos os animais guardam, armazenam para poder disponibilizar energia em seu corpo, quando necessário. Então, surgem os metazoários com multicelularidade, mas não podemos esquecer que esses organismos se reproduzem, inclusive sexuadamente, e aí produzem gametas masculinos e femininos que se encontram e dão origem ao zigoto, que é uma célula só. Então, para um indivíduo do reino animal se formar, ele tem que sair da condição de zigoto e passar pelo desenvolvimento embrionário, adquirindo, então, grande quantidade de células. Do zigoto, passa a ter divisões celulares até formar a mórula, que é um aglomerado maciço de células, que continua se dividindo até formar a blástula. Reparem que o número de células aumenta, mas o volume total ocupado pelo indivíduo permanece o mesmo que era no zigoto. O interessante é que na fase de blástula, a gente tem uma migração das células para a superfície externa do corpo do embrião. E quando a gente analisa internamente, a gente observa uma cavidade chamada de blastocele. Todos os animais, então, passam pelo desenvolvimento embrionário de mórula e blástula. Mas apenas as esponjas param nesse processo de desenvolvimento. E embora eles sejam organismos multicelulares, com vários tipos de células que desempenham funções distintas, eles não apresentam tecido. E por esse motivo, eles são chamados de parazoa, que funciona como uma categoria de sub-reino e significa ao lado dos animais, retomando a condição de grupo irmão de todos os demais filos animais existentes no reino. Os poríferos, então, passam pela fase de mórula e blástula. A fase de blástula é uma larva livre natante que procura um ambiente para se fixar. E aí dá origem ao indivíduo adulto, que interessantemente tem o corpo todo revestido por poros, por onde entra a água, e essa água vai passar por uma cavidade, que é um vestígio da blastocele. Nas esponjas, essa cavidade vai ser chamada de espongiocele, lembrando que cele é cavidade, ok? Os porífera, eles apresentam diversos tipos de célula, mas é interessante a gente reforçar, né, que as células de revestimento interno do corpo apresentam essa configuração flagelada, que lembram muito a configuração das células dos coanoflagelados, aqueles que têm uma relação direta com a origem do reino animal. Então, para a gente relembrar, os porífera, portadores de poro, são animais sésseis, ou seja, fixos num substrato, que não apresentam tecidos e órgãos, embora sejam multicelulares, apresentam um corpo como um sistema aquífero, são filtradores e apresentam como células especiais, exclusivas do filo, os coanócitos. Continuando o surgimento das características no reino animal, né? Após a formação da blástula, os animais passam pela fase de gástrula. A gastrulação é uma etapa no desenvolvimento embrionário que, tirando as esponjas, todos os animais vão passar. E essa fase é uma fase muito importante para o surgimento de tecidos e também para o surgimento do intestino primitivo. Então, se a gente observar a gástrula em corte, nós vamos ter a formação do intestino primitivo, uma segunda cavidade no corpo, que se comunica com o exterior do corpo pelo blastóporo.
a presença de diferenciação celular formando aí folhetos germinativos, um folheto de revestimento externo chamado de ectoderme e um folheto de revestimento interno chamado de endoderme. Então, a partir de agora, todos os animais vão apresentar tecidos e um sistema digestório. Por esse motivo, esse grupo de animais é chamado de eumetazoa, que também tem, né, um peso de sub-reino. Eu significa verdadeiro, metazoa é sinônimo de animal, portanto, a tradução da palavra seria animais verdadeiros, porque eles têm tecidos e porque eles têm um intestino primitivo, né? Eles vão ter sistema digestório. É por isso que a gente faz essa associação. A primeira linhagem dentro do eumetazoa que se diferencia são os Cnidaria, que são animais que apresentam simetria radial e são diblásticos. Os Cnidaria são as famosas águas-vivas, que são livre-natantes, e também animais sésseis, como as anêmonas e os corais. Esses animais passam pela fase de mórula, blástula e gástrula, encerrando seu desenvolvimento embrionário nessa etapa. São animais diblásticos, pois apresentam apenas ectoderme e endoderme, apresentam o sistema digestório incompleto, pois eles têm uma abertura, que é a boca. E a boca vai servir, então, como um orifício para a entrada de alimento e também para a saída dos restos alimentares que não foram digeridos. São animais que vão apresentar simetria radial, ou seja, qualquer eixo que se divida o corpo do animal, a gente consegue obter duas metades iguais. E eles ainda apresentam como característica exclusiva do filo uma célula especial chamada quinidócito. Cito significa célula, quinido, que inclusive dá nome ao filo Cnidaria, significa urticante. Os quinidócitos são células especiais do filo Cnidaria, presentes nos tentáculos desses animais, que geralmente ficam ao redor da boca, e que apresentam uma estrutura celular cheia de líquido urticante. Líquido urticante promove queimaduras. Quando essas células são estimuladas, esse líquido então é projetado e liberado, promovendo queimaduras e paralisias em suas possíveis presas ou em seus possíveis predadores, servindo não só para alimentação, mas como também para defesa. Dentro do eumetazoa, então, nós temos uma segunda linhagem de diversificação no reino animal, que são os animais que vão apresentar no desenvolvimento embrionário a formação de mais um tecido germinativo, a mesoderme. Se a gente observar na gástrula, as células da endoderme vão se desprender e se diferenciar, formando esse novo tecido, esse novo folheto embrionário, chamado mesoderme, aqui em vermelho. A aquisição da mesoderme ela é muito importante e traz muitas aquisições no reino animal, permitindo a diversificação de vários grandes grupos. Esses grupos, eles apresentam não só a mesoderme, mas também uma simetria primária bilateral, e por isso são chamados de bilatéria, que significa animais bilaterais. Para a gente comparar os bilaterais com os Cnidaria, que têm simetria radial, a gente precisa entender que essas configurações corpóreas estão relacionadas com o número de folhetos embrionários que esses animais apresentam. Então, a gente tem os animais diblásticos e os triblásticos. Ambos apresentam um tecido de revestimento externo chamado ectoderme. Ambos apresentam um tecido de revestimento interno chamado endoderme. Mas apenas os animais triblásticos vão apresentar um terceiro folheto germinativo chamado mesoderme. Consequência disso, né, os únicos animais diblásticos são os Cnidaria e os animais triblásticos são os plateumintes, os moluscos, os anelídeos, os nematóides, os artrópodes, os equinodermos e também os cordados. Consequência dessas diferenciações de número de tecidos embrionários, a gente vai ter, né, nos cnidários, uma simetria primária radial, qualquer eixo do corpo que se promover uma divisão, a gente vai ter dois lados iguais.
E aí, para que esse animal responda aos estímulos ambientais, ele precisa ter células nervosas por todo o seu corpo. Portanto, o sistema nervoso nesses animais é difuso, para permitir exatamente que ele responda ao ambiente em qualquer parte do seu corpo. Já os animais triblásticos, o eixo do corpo muda por completo. E aí eles vão ter apenas um eixo que consegue dividir o corpo do animal em duas partes iguais. E aí a gente vai ter o lado do corpo esquerdo, direito, a região dorsal e ventral e a região anterior e posterior. E isso tudo está relacionado com a possibilidade de organizar o corpo e explorar o ambiente num determinado sentido. Isso só é possível porque há, então, uma tendência de centralização do sistema nervoso com a cefalização. Então, vai existir uma regionalização do corpo, onde os órgãos do sentido estarão mais concentrados, permitindo então que esses animais direcionem as suas buscas por alimento, por parceiros para a cópula, permitindo então que diversas características surjam para que esses animais explorem o ambiente. E é por isso que, com essa característica, muitos grupos diferentes surgem, com diferentes estratégias de explorar o ambiente. Continuando a história evolutiva, dentro do grupo Bilatéria, que são os animais de simetria bilateral, com tendência à cefalização, que exploram o ambiente, a partir de um eixo anterior-posterior do corpo, nós vamos ter dois grandes grupos, os protostômios e os deuterostômios. Calma, a gente sabe que esses nomes são difíceis, mas a gente vai tentar ajudar vocês a compreender a origem desses nomes, para ficar um pouco mais fácil. A gente tem que lembrar que esses animais, então, estão lá na gastrulação, com o surgimento do terceiro folheto embrionário, a mesoderme, se formando, mas eles têm o intestino primitivo, o sistema digestório inicial, e a abertura desse sistema digestório. Dependendo do grupo, o blastóporo pode originar a boca ou o ânus. E aí, uma primeira dica, estômio vem de estoma, que significa boca. Então, é uma dica que o próprio nome do grupo nos dá. Protostômios e deuterostômios têm a ver com a origem da boca. E aí a gente pode reforçar aqui, no grupo dos protostômios, o blastóporo origina a boca. Proto significa primeiro, estômio significa boca. Então, literalmente, o nome do grupo significa primeiro a boca. Então, o blastóporo, que é o primeiro orifício que aparece no desenvolvimento embrionário, origina a boca nesse grupo. E aí nós temos como protostômios os plateumintes, os moluscos, os anelídeos, os nematóides, os artrópodes, ok? E os deuterostômios são apenas os equinodermos e os cordatos. Deutero significa último, estômio, boca. Então, se por último forma a boca, primeiro tem que formar o ânus. O primeiro orifício formado é o blastóporo. O blastóporo, nos deuterostômios, vai originar o ânus. E só no final do desenvolvimento do tubo digestório, ao final da gastrulação, vai surgir um novo orifício, que vai ser a boca. Então, a gente tem a diferenciação dos protostômios e deuterostômios, também por características embrionárias, relacionadas com a origem da boca. Dentro do grupo dos deuterostômios, nós temos animais que são celomados, que apresentam uma terceira cavidade corporal muito importante, que é chamada de cavidade verdadeira ou celoma, que é uma cavidade totalmente revestida por mesoderme. Só que o processo pelo qual o celoma se desenvolve é peculiar. Os deuterostômios passam pelo processo chamado enterocelia. Lá no desenvolvimento da gástrula, a gente tem a formação do blastóporo, do intestino primitivo, e há uma diferenciação na endoderme, na região posterior ao blastóporo, para a formação das células da mesoderme. Ao mesmo tempo que essas células vão se diferenciar para formar a mesoderme, vai acontecendo a formação de sáculos, que vão se desprender e dar origem, então, ao celoma,
através do processo chamado enterocelia. Então, os deuterostômios, equinodermos e cordados, são animais celomados, que passam pelo processo de enterocelia e, portanto, podem ser chamados de enterocelomados. São animais que apresentam celoma verdadeiro a partir do processo de enterocelia. Dentro desse grupo, então, nós podemos destacar os equinodermos como seus principais representantes, as estrelas do mar, as bolachas do mar, os lírios do mar, as serpentes do mar, os pepinos do mar, né? São animais marinhos e que apresentam como característica, né, uma simetria secundária pentarradiada. Mas na história evolutiva dos equinodermos, a gente tem, né, se a gente pegar aqui na raiz, eles passam pelo processo, eles são multicelulares, passam pela fase de blástula, passam pela fase de gástrula, apresentam diferenciação de tecidos, ectoderme e endoderme, adquirem a mesoderme como terceiro folheto embrionário, e aqui eles são, então, parte do grupo bilatéria. Adquirem, né, a formação do intestino com ânus e boca, apresentam celoma, mas eles vão apresentar, então, simetria secundária pentarradiada. O que significa isso? Os equinodermata são animais que apresentam simetria bilateral primária, ou seja, inicialmente, no corpo jovem do seu animal, a fase larval, eles têm a simetria bilateral, recuperando a história evolutiva do grupo, fazendo parte do grupo bilatéria. Mas eles passam por um processo de modificação ao se tornar adulto, no qual ele se torna radial, apresenta simetria radial. Na verdade é pentarradial, ou 5 pontas ou múltiplos de 5, tá bom? Uma característica importante também é que esses animais têm endoesqueleto calcáreo, que pode formar espinhos no corpo, por isso o nome equinodermata, que é a pele com espinhos. E eles vão apresentar como uma característica exclusiva do grupo o sistema ambulacrário ou hidrovascular, que é uma rede de canais internos que distribui nutrientes, gases, recolhe substâncias tóxicas para fazer a eliminação, que é muito peculiar dos equinodermata. Além dos equinodermos, nos deuterostômios, a gente pode destacar os cordados. Os cordados estão entre os grupos que mais nos são familiar, porque são mais aparentados com a gente. Nós somos uma espécie incluída, né, pertencente ao filo cordata. E a gente tende a reconhecer mais os grupos mais próximos da gente, né? Então a gente reconhece facilmente o grupo dos peixes, tem vários tipos de peixes, os anfíbios, são sapos, pererecas, os mamíferos, que incluem a nossa espécie, e muitas espécies de pets que nós criamos, e também os répteis e as aves, que vão incluir cobras, dinossauros, papagaios, galinhas, etc. Nos cordados, a gente pode destacar como surgimento de características a notocorda e a metameria. A notocorda é uma estrutura de sustentação que pode ser apresentada apenas no corpo do embrião, tá certo? Um filamento. Além disso, a presença, né, de um sistema nervoso dorsal, que é diferente de todos os outros filos animais, tá? A presença de fendas faríngeas e cauda pós-anal. Então, após o ânus, pode apresentar uma cauda. A cauda pós-anal e as fendas faríngeas, elas podem estar presentes apenas durante o desenvolvimento embrionário, vai depender do grupo, tá bom? E a metameria, que é a repetição de segmentos corporais, e a gente pode observar nos cordados, na musculatura, essa segmentação. Então, aqui é um anfioxo mostrando essa sequência de fibras musculares, né, que inclusive permite alguns tipos de movimentos muito especiais. E se a gente pensar na nossa espécie, aí a gente vai lembrar, né, que muitos de nós gostamos ou desejamos ter, né, o abdômen trincado. O abdômen trincado nada mais é do que a exibição da metameria dos músculos dos nossos abdômenes, tá certo? Então, alguns vão achar bonito, outros não, mas, né,
deixar o abdômen trincado é expor a metameria do cordado que há em nós. Continuando a história evolutiva dos animais, né? Então falamos dos deuterostômios, agora vamos falar dos protostômios. Dentro dos protostômios nós temos uma diversificação, né, maior, grupos com uma diversidade grande, né? Então a gente tem o grupo do Lophotrochozoa. Calma, eu sei que é um nome difícil, né? Isso deriva lá da ideia de Linneu, que sugere que a gente use uma língua morta, o latim, para representar, né, as espécies, para dar nome às espécies, e a gente usa também para os outros agrupamentos, para facilitar a conversa entre pesquisadores. Mas eu sei que no nosso dia a dia, para a gente que fala português, isso realmente é uma dificuldade. Mas as palavras nos dão dicas, né? Então a gente sabe que zoa significa animal. Então, pelo menos que se trata de um grupo animal, né? Os Lophotrochozoa são um grupo de afinidades incertas. Nós não sabemos quem são os grupos mais aparentados, né? Entre os plateumintes, moluscas e anélida. E as inferências feitas para que esse agrupamento exista são todas de características moleculares. Então, as análises das moléculas de DNA têm indicado que esses grupos são próximos, mas a gente ainda não sabe direito o quão próximos eles são entre si, tá certo? Existe ainda uma outra característica que esse grupo apresenta, que é a presença de pelo menos um estágio larval com cílios específicos, com uma composição específica, né? Nem todos os animais desse grupo vão apresentar larvas assim. E, na verdade, esse trocozoa vem exatamente da presença desse formato de larva. Esse é um grupo muito complexo e que a gente só vai estudar 3 filos dentre vários que existem nesse grupo, tá bom? O primeiro grupo dos Lophotrochozoa que nós vamos estudar são os plateumintes. Plat significa achatado e eumintes significa vermes. Então, os plateumintes são literalmente vermes achatados, cujos principais representantes são as planárias e as tênias. Eles têm o corpo achatado dorso-ventralmente, ficando bem estreitinho, né? Não tendo possibilidade de comportar uma cavidade no seu corpo. E, portanto, eles são acelomados. Há, né, a presença da mesoderme, e as células da mesoderme, elas preenchem todo o corpo do animal, não tendo espaço entre elas, ok? Esses animais apresentam ainda sistema digestório incompleto, ou seja, são protostômios, o blastóporo origina a boca, mas eles não passam pelo desenvolvimento do ânus, tendo apenas uma abertura para a entrada do alimento e a eliminação dos restos alimentares que não foram digeridos. O próximo filo importante que a gente vai estudar, né, são os moluscos. Os moluscos têm como principais representantes as ostras, os caramujos, os polvos. São animais de corpo mole e sem segmentação corpórea. Eles apresentam na sua epiderme um dobramento que forma um órgão especial e exclusivo do grupo, chamado manto. Esse órgão apresenta células especiais que secretam substâncias calcárias que vão produzir conchas. Então, nos animais moluscos que têm concha, é o manto que é responsável pela produção dessa estrutura. E já nesses animais, a gente vai ter o sistema digestório completo, com abertura de boca e abertura de ânus. Isso permite com que o sistema digestório possa ter especializações, já que há um direcionamento. E por fim, entre os Lophotrochozoa, nós temos os anelídeos, cujos principais representantes são as minhocas do mar ou poliquetos, e as sanguessugas. São animais que apresentam metameria, mas é uma metameria igual, né? Todas as partes do corpo são divididas em anéis, e aí há uma repetição de órgãos, inclusive internos, nesses anéis.
Muitas espécies vão apresentar cerdas para locomoção, na verdade apenas as sanguessugas que não vão apresentar essas cerdas, e eles também vão apresentar sistema digestório completo, com boca e ânus. Depois dos Lophotrochozoa, dentro dos protostômios, nós temos os Ecdysozoa. Eu sei que é outro nome difícil, né? Mas a gente vai entender um pouco sobre ele. As principais características que agrupam os nematódios com os artrópodes são evidências moleculares. Então, os estudos do DNA das diversas espécies de nematóides e de artrópodes apontam que eles são mais relacionados entre si do que com qualquer outro grupo animal, tá certo? Mas a gente também tem uma outra característica que está relacionado com o nome do agrupamento. Então, zoa significa animal, e ecdizo vem de um termo chamado ecdise, que é um processo de troca de exoesqueleto, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Então, os Ecdysozoa apresentam um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo, que funciona como uma armadura protetora contra a perda de água, tá? E contra predadores, entre outras funções. Só que esse exoesqueleto, por ser uma armadura muito rígida, ele impede o crescimento do corpo do animal. E para que o animal possa crescer, então, ele precisa trocar esse exoesqueleto de tempos em tempos. E o processo de crescimento desses animais envolve a troca do exoesqueleto a partir do processo chamado ecdise, ou muda, mas é a palavra ecdise que dá origem ao grupo Ecdysozoa, tá certo? Então, a gente pode apontar, né, que os Ecdysozoa são animais com exoesqueleto que apresentam características moleculares e a presença do processo de ecdise com características compartilhadas entre esses dois filos, nematóides e artrópodes. Dentro dos Ecdysozoa, então, nós temos os nematóides, que são representados principalmente pelas lombrigas, né? Que são animais que apresentam um exoesqueleto de composição incerta. Exoesqueleto também pode ser chamado de cutícula, mas se sabe que existem várias camadas de colágeno, rica então em uma proteína. O colágeno é uma proteína, tá bom? Eles têm um corpo alongado, cilíndrico e afilado nas extremidades. Apresentam pseudoceloma, então eles têm uma cavidade corporal preenchida por líquido que forma aí um hidroesqueleto, mas essa cavidade é revestida apenas externamente por mesoderme, portanto, eles são chamados de pseudocelomados ou blastocelomados, né? São animais que apresentam boca e ânus, portanto, apresentam um sistema digestório completo, com possibilidade do sistema digestório se especializar. E é interessante dizer aqui, né, a gente associa muito com a lombriga e outras espécies que causam parasitoses em humanos, outros animais e também em plantas, mas muitas espécies são de vida livre. Os grandes estudiosos do grupo estimam que, na verdade, os nematóides sejam o filo com maior número de espécies no reino animal. Tem o potencial para ser. Precisa de cientista para estudar, descrever essas espécies, tornar conhecido para a gente poder confirmar essa hipótese. O outro agrupamento, né, dos Ecdysozoa são os artrópoda. Os artrópodes são muito conhecidos, estão na nossa rotina, no nosso cotidiano. São as aranhas, os escorpiões, as centopeias, as lacraias, os caranguejos, as moscas, né, as formigas, as abelhas e tantos outros animais que nós conhecemos que apresentam exoesqueleto quitinoso, ou seja, a composição dessa armadura, desse esqueleto externo, é composta por um carboidrato, né, um polissacarídeo especial chamado quitina. Eles também vão apresentar apêndices articulados, ou seja, partes do corpo conseguem, né, se articular, permitindo diversos tipos de movimento, o que vai possibilitar que esses animais se relacionem com o ambiente de maneiras muito diversas, tanto para obter o alimento, quanto para procurar parceiros para cópula, explorar o ambiente para fazer tocas
etc. Eles também têm metameria, que é a regionalização do corpo. Então, nos grupos de artrópoda, a gente vai ter regionalizações. Uma região, que é a cabeça, que apresenta concentração dos órgãos sensoriais. Uma região, que é o tórax, que apresenta concentração dos apêndices locomotores. E uma região do corpo, que é o abdômen, que concentra as vísceras, os órgãos do corpo do animal, tá certo? Então, o padrão de metameria em artrópoda é dada pela regionalização do corpo. A gente chama essa regionalização também de tagmatização, ou seja, a cabeça, tórax e abdômen são tagmas. A gente fala mais sobre isso quando estiver falando sobre artrópoda, tá certo? É interessante a gente notar aqui, né, que os moluscos, os anelídeos e os artrópodes são todos animais celomados. Só que eles são animais celomados a partir de um processo completamente diferente, né? E, portanto, eles podem ser chamados de esquizocelomados, porque eles passam pelo processo de esquizocelia. A esquizocelia, então, é o processo pelo qual o celoma é desenvolvido durante as fases do desenvolvimento embrionário desses animais protostômios, né? Então, na região próxima ao blastóporo, a endoderme desprende células que vão, então, crescer e originar o celoma verdadeiro, completamente revestido por mesoderme nos filos Molusca, Annelida e Artrópoda, tá certo? Nessa ilustração, a gente tem a hipótese de surgimento do celoma de maneira independente. Então, nós teríamos aí, né, dentro do grupo dos protostômios, 3 surgimentos de celoma, todos por processo de esquizocelia, mas nessa hipótese eles surgiriam de maneira independente, ok? Tá? E todos eles completamente diferentes do surgimento do celoma nos deuterostômios, que é por um outro processo chamado interocelia. Essa é uma possibilidade, mas a gente também poderia ilustrar uma outra hipótese, né? Que para alguns autores faz mais sentido e que está em discussão, que é o surgimento do celoma em 2 grandes grupos, os protostômios e os deuterostômios. Nos deuterostômios, o celoma surge a partir do processo de enterocelia, dando origem aos enterocelomados. E nos protostômios, a gente teria, né, o celoma surgindo a partir da esquizocelia, dando origem aos esquizocelomados, tá certo? E aí, no ancestral de todos os protostômios, teria o surgimento do celoma. E aí, nos plateumintes, pelo corpo achatado, né? Durante o desenvolvimento embrionário, o corpo muito achatado não permite a existência dessa cavidade, ele fica com o corpo todo preenchido. E nos nematóides, essa cavidade ela não é completamente formada, ficando com esse apenas revestimento externo, tá certo? Então, essa característica do celoma, a presença do celoma, nos permitiu ver que existem hipóteses que explicam a origem dessas características, inclusive em debate entre os cientistas zoólogos que buscam compreender como a diversificação no reino animal aconteceu, como ela acontece e as implicações disso para a gente compreender, né, os seres vivos e também aplicar esse conhecimento para o mundo que a gente vive. Então, esse foi o objetivo da nossa aula, falar sobre a diversificação no reino animal, a origem das características e também apresentar um pouco de características dos filos, dos principais filos que nós vamos estudar. Espero vê-los em outras aulas. Até mais!